Meu nome é Niraldo e juntamente com Vitor Rodrigo e Lucas Heleno, vamos apresentar sobre o livro Processo de Caldeiraria, Máquinas, Ferramentas, Materiais, Técnicas de Traçado e Normas de Segurança. O primeiro capítulo fala sobre os fundamentos da tecnologia de caldeiraria. Nós sabemos que o avanço tecnológico da indústria, principalmente nessa área de petróleo e gás, criou-se uma necessidade de formar profissionais capazes de elaborar essas peças das tubulações e realizar processos de corte, soldagens, para satisfazer esse crescimento da indústria. É aí que surge a profissão de caldeireiro mecânico. E esse livro ele tem como objetivo auxiliar o processo de aprendizagem desses técnicos dessa área e colaborar com a formação profissional. As principais competências que são exigidas desses técnicos são o planejamento da, do processo, seja desde o do escopo, a elaboração do projeto até a execução. Para a atuação dele, tem algumas competências como questão de higiene e segurança de trabalho, desenho técnico, trigonometria, conformação mecânica, usinagem e processos de soldagem no geral. E aqui temos uma tabela sobre exemplos de atividades que serão exercidas por esse profissional, dependendo do tipo de empresa que ele está inserido. Então, temos que na ABNT NBR 15.151, ela fala sobre a qualificação e certificação do caldeireiro. Então, temos requisitos como utilização de API, informações técnicas para a resolução de problemas gerais. E ele pontua os principais problemas que esse tipo de profissional irá resolver na sua carreira profissional. Em relação às fases do projeto, ele pode ser inserido desde da análise da condição da peça que ele irá trabalhar, a elaboração do desenho técnico normalizado, e após isso ele planifica esse desenho da peça até a execução do corte e, se for necessário, uma soldagem para melhorar a peça no final do processo. Então, em relação aos maquinários utilizados, temos a calandra, que ela é muito utilizada, que ela é destinada para curvar as chapas e tubos. E alguns desses modelos eles possuem equipamentos e acessórios que permitem curvar os tubos, perfis e cones. E de acordo com os materiais, nós temos duas finalidades para esse maquinário, que é curvar chapas e curvar perfis e tubos. E temos os tipos manual, a motor elétrico e a frio, os principais. Aqui está um exemplo do funcionamento. Vemos que o perfil ele passa pelas roldanas e ele toma uma forma mais e ele vai tomando forma quando passa pelas roldanas aqui até formar o perfil correto. As furadeiras é um material muito utilizado, principalmente as portáteis, e, mas também temos as furadeiras de coluna de bancada e coluna para instalação no piso. As guilhotinas, que elas são utilizadas
possibilitar o corte total ou parcial de chapas. Aqui vemos um exemplo de um. Temos as máquinas para dobras de chapas e existem dois princípios de funcionamento para dobra de chapas, que é a prensa dobradeira e a viradeira. A prensa dobradeira ela é utilizada para a produção seriada, porque ela tem os recursos nela permitem uma regulagem mais fácil. E a viradeira mecânica ela depende da ação física do operador, ou seja, ela é uma máquina mais manual, não indicada para produção em série. Aqui temos a esmerilhadeira manual. Ela é uma máquina com a função de eliminar rebarbas de algum perfil metálico que foi produzido e ajustar peças. A serra de fita ela é destinada a cortar materiais metálicos e não metálicos. Ela existem diversos tipos de segmentos de indústria, desde indústria alimentícia até indústria metálica. Elas podem ser horizontais e verticais. As horizontais elas é, são utilizadas em menos casos, não é muito usual. As verticais elas são mais versáteis, são utilizadas mais do que as horizontais. O torno mecânico universal horizontal. Esse torno mecânico ele é uma máquina muito comum na indústria metalmecânica. E aqui temos um exemplo. A frisadora mecânica universal é uma máquina que é destinada à usinagem de peças prismáticas e também em relação a mandrilamento, furação, estrias, canais, etc. Ou seja, aqui vemos o perfil que será feito na peça. Em relação à velocidade de corte dos materiais, tem alguns fatores que influenciam. Por exemplo, o tipo de material que será usinado, a operação, o material que a ferramenta é feita e o tipo de perfil a ser usinado. E existe uma tabela que mostra essa relação da velocidade de corte com os materiais que serão usinados. Máquina para corte com disco abrasivo, o policorte. Essa máquina ela é conhecida como policorte, que é uma marca registrada, e ela é aplicada para a execução de cortes rápidos no sentido horizontal, no sentido vertical. A serra tico-tico fixa, que é outro tipo, ela pode ser utilizada em peças maiores. E o princípio de funcionamento é o mesmo do portátil. Ou seja, a lâmina ela fica em um ponto fixo, a máquina, seja uma bancada, enfim, e a peça é movida em direção ao sentido do corte. Agora vamos para o segundo capítulo que fala sobre as ferramentas e instrumentos utilizados em caldeiraria. Ferramentas para montagem e usinagem. Agora vamos falar sobre as brocas. Elas consistem em barras cilíndricas com canais helicoidais ou retos, dependendo tem vários tipos. E eles servem para expulsar os cavacos que são gerados durante a furação. Ou seja, por isso que eles têm esse canal helicoidal que quando perfurar a peça, ele remove a rebarba que fica dentro. E quanto ao tipo do canal, elas são classificadas em broca helicoidal, que é o tipo mais comum, a broca de canais retos
boca de centro e boca de refrigeração interna. Ferramentas para ferramentas e máquinas para corte de chapas. Tesouras manuais, ela funciona como um conjunto de duas alavancas articuladas. A tesoura de bancada, ela possibilita o corte das chapas em uma faixa de espessura maior do que a tesoura manual, pois ela trabalha afixada em uma bancada que confere uma maior estabilidade durante a execução do corte. O grampo, os grampos eles podem ser paralelos ou do tipo C, que são conhecidos como sargentos, e é necessário que em alguns processos de caldeiraria esses materiais eles sejam unidos e posicionados fixamente. Então são utilizados os grampos para esse processo. Em relação à moça, ela é um acessório de fixação fabricado em ferro fundido ou aço. Depende da aplicação. E esse maquinário é composto por duas mandíbulas, uma delas é fixa e a outra móvel, devido à ação de um fuso que tem um encaixe nele. As serras manuais elas possuem uma armação de aço regulável com dois pinos para o encaixe da serra e um para o parafuso ou para a porca para fixação e ajuste da tensão durante o trabalho da máquina. A lima ela é uma ferramenta de corte fabricada com aço temperado e ela possui dentes com aresta que cortam por meio de apenas um sentido e recebe o nome de picado. Chave de fenda é muito comum, uma ferramenta muito comum que é utilizado para apertar e soltar fogos em pequenas montagens. Chave para canos e tubos. A chave para tubos ela é conhecida como chave grifo. É uma ferramenta que é específica para a instalação e manutenção de tubulações e é muito utilizado para a área hidráulica. O alicate, também muito comum, ele é uma ferramenta de aço forjado composta por dois braços e um pino de articulação. Agora, os instrumentos de medição e traçagens que são utilizados. Temos a régua graduada, que é muito comum também, que é um instrumento de medição. Nesse caso da caldeiraria, ele é fabricado com aço carbono ou inoxidável e tem duas faces polidas e as laterais com bom acabamento geométrico. As trenas, também muito comum, eles são constituídos por uma fita de aço ou de tecido e é graduada em ambas as faces. O paquímetro ele é utilizado para obter medidas mais precisas, ou seja, pelo fato de ele possuir quatro opções de medição, ele pode admitir medidas de comprimento, largura, espessura e profundidade, ou seja, é muito versátil. A mesa de desempenho é uma estrutura metálica que é dotada de um bloco de aço ou mármore com um ótimo acabamento superficial. Compasso traçador é uma estrutura que é de aço, possui um fuso com uma porca recartilhada, uma borboleta para a regulagem dessa ferramenta. Os esquadros, eles são destinados à traçagem e à verificação de posicionamento em operações de montagem, usinagens e etc. Esses esquadros eles são utilizados
Os esquadros que são utilizados nessa parte da indústria mecânica, eles são feitos em aço liga e recebem um tratamento térmico de têmpera. São retificados para ter uma maior durabilidade e precisão. Os riscadores, eles são um instrumento redondo com um diâmetro bem pequeno, mas o comprimento dele é maior. E ele tem uma ponta de metal que serve para traçar, né? E esse traço ele sai o mais fino possível para aumentar a precisão dessa traçagem. A cantoneira é um tipo de dispositivo que é utilizado para auxiliar na traçagem das peças finais ou para materiais que a geometria não admite a traçagem sem um apoio. Aqui temos uma tabela com as principais substâncias que são utilizadas para realizar a traçagem na indústria mecânica. E por fim, temos o punção de bico, que ele é utilizado para marcar os pontos de referência no traçado e nos centros da furação das peças. E essa marcação ela é feita por meio de pancadas com um martelo. Olá, aqui quem fala é Victor Rodrigo e irei resumir os dois próximos capítulos. No terceiro capítulo, vamos conhecer e definir os conceitos e técnicas do traçado de caldeiraria, que consiste em uma das etapas mais importantes da construção de peças. Também veremos as técnicas de desenho, planificação de peças e, mais importante, o conceito utilizado para qualquer estrutura. Primeiramente, nos é apresentados os conceitos básicos e métodos utilizados, que será apresentado no começo do capítulo. Logo depois, teremos a iniciação ao traçado, que irá apresentar as principais características das técnicas de traçado. Aqui ele começa a mostrar como é feita a planificação do cilindro com bases paralelas. Aqui é uma sequência do slide anterior e aqui também. A partir daqui, ainda veremos as planificações, só que agora com cilindros com bases inclinadas. Ele é basicamente similar ao anterior, só que com alguns detalhes a mais na hora de planificar, com uma série de passos que deve ser seguido para a sua planificação. Nesse aqui, teremos o de duas bases inclinadas, que ocorre de maneira similar ao anterior. A partir daqui, veremos as planificações das curvas, inclinando com as curvas sem gomo, iniciando com as curvas sem gomo, onde veremos as principais características desse tipo de curva e como é feita suas planificações. Aqui um exemplo de como é a sua planificação. Nessa etapa, veremos a planificação de cilindros para interseção com diâmetros iguais. Para a produção desse tipo de cilindro, com encaixe é necessário seguir os procedimentos que estão no slide. Já para o caso com diâmetros diferentes, teremos os seguintes procedimentos. Aqui veremos os procedimentos para a planificação de um cone completo. E aqui apenas o tronco do cone. Nessa parte, teremos o desenvolvimento de intersecção de três cilindros com base alinhada e os seus procedimentos de planificação. Aqui mostra como eles ficam planificados. A partir daqui, veremos como é feito o desenvolvimento da curva cônica e suas etapas de planificação. Nesse slide, veremos a planificação do segmento de curva cônica e seus procedimentos de planificação. Esse aqui é a continuação do slide anterior. Aqui teremos o desenvolvimento e traçado de cúpula ou meio tampo, onde também será visto os procedimentos de planificação dos mesmos. Este é a continuação do slide anterior. Esse slide irá tratar das esferas e gomos.
enquanto esse irá tratar do desenvolvimento e planificação de quadrados para redondo, concêntrico e seus procedimentos para serem realizados. Este é a continuação do slide anterior. E, por fim, teremos o desenvolvimento e planificação de quadrados para retângulos. Agora, irei dar início ao quarto capítulo. Nesse capítulo, vamos conhecer e definir os procedimentos e cuidados fundamentais para operações de caldeiraria mecânica, para que o técnico tenha condições de avaliar riscos e operações de caldeiraria, desenvolvendo métodos e procedimentos que garantirão a segurança e precisão dos trabalhadores. Primeiramente, trataremos sobre a segurança no trabalho e a saúde ocupacional em caldeiraria, onde, para garantir a segurança dos profissionais, foram criadas diversas normas de segurança. Nessa parte, iremos ressaltar algumas definições que vemos nesse capítulo, sendo elas as de higiene ocupacional, risco ocupacional, eliminação de riscos e sinalização de riscos. Também veremos algumas das classificações de riscos que podemos encontrar. Aqui está apresentado alguns dos conceitos de acidentes de trabalho e também está disponível as normas regulamentadoras utilizadas. Aqui é uma continuação do slide anterior. Nesse slide, teremos o conceito e segurança nos procedimentos, para auxiliar na utilização do maquinário de forma devida. Aqui um pouco mais dos conceitos, agora tratando dos equipamentos de segurança pessoal e coletiva. Nessa parte, iremos tratar dos curvamentos de chapas e dos cálculos do ferramental utilizado. Aqui traremos outro tipo de curvamentos, como a da calandra manual e a da calandra hidráulica, ou redutor, sem falar da conformação por puxamento. Aqui teremos um pouco mais de detalhes sobre a conformação por puxamento e também entraremos no procedimento para curva na prensa dobradeira. Seguindo com o procedimento para curva na prensa dobradeira, teremos o seu processo de execução, juntamente com algumas observações e precauções. E com isso, chegamos ao final do capítulo 4. Então, pessoal, eu Lucas Heleno, fazendo parte do grupo que temos Niraldo, Pedro Lucas, Vitor, Yugma. Vou continuar esse trabalho aqui da disciplina de caldeiras e fornos, no qual nós estamos fazendo resumos do livro Processo de Caldeiraria, do autor Paulo Samuel de Almeida. E nessa parte aqui do capítulo 5 é o que nós vamos ver agora, mais adiante. Tecnologia de caldeiraria. Este capítulo trata dos materiais mais utilizados na caldeiraria, abordando características, propriedades essenciais para possibilitar a seleção do tipo de material para cada peça. Também nós vamos observar as normas técnicas, as especificações para o material certo para o serviço certo, por assim dizer. Então, materiais utilizados em caldeiraria. Para a fabricação de peças em caldeiraria mecânica, é muito frequente utilizar chapas de aço carbono, aço liga, principalmente na produção de peças planificadas. Esse capítulo aborda muito, principalmente, o aço. O aço, que é uma liga de ferro carbono, que possui também a quantidade de outros componentes, é resultado do processo de fabricação. Ele é muito comum na indústria de manufatura, na construção, e em demais setores, da siderurgia também, em geral. Vamos falar também sobre
Vamos falar também do aço carbono e do aço liga. Primeiramente vamos falar desse daqui do aço liga. O aço liga ele surgiu assim com a crescente utilização dos mais diversos campos da indústria, né, do aço, né, surgiu a necessidade de obter materiais com características diferenciadas, por assim dizer, como por exemplo com maior ductibilidade, né, capacidade de modificação mediante tratamento térmico. E para resolver esse problema foi criado os aços liga, né, para melhorar as propriedades do aço de acordo com o segmento que esse material será utilizado. Também vamos falar sobre o aço inoxidável, né? O aço inox surgiu da necessidade de obter um material com resistência mecânica do aço, mas que não oxidasse sobre umidade, e também tem uma larga utilização, como por exemplo utensílios cirúrgicos, móveis, na parte de frigorífico, tubulações petrolíferas, etc. E vamos seguindo. Sim, agora sim o aço carbono, no qual é classificado em função do teor de carbono em sua composição, tendo essa característica aqui, por exemplo, baixa dureza, com esse teor aqui de carbono, média dureza 0,31 a 70, e por aí vai, cada um com a sua característica a ser escolhida para cada tipo de material e aplicação. Seguindo, chapas metálicas e normalização. As chapas metálicas, a chapa de aço carbono e de aço liga, elas são obtidas através do processo de laminação. O que é o processo de laminação? Esse processo ele consiste na redução da seção transversal da chapa e no aumento de seu comprimento por meio da passagem por dois rolos cilíndricos paralelos que estão girando em sentidos opostos. Essa distância entre os mesmos cilindros é menor que a espessura inicial da chapa. Assim você vai colocando a chapa, o material na espessura que você quer, né? Dependendo das dimensões da chapa, por exemplo, e do tipo de acabamento desejado, a laminação pode ser feita a frio ou a quente, como nós podemos ver nessas duas imagens aqui. Laminação feita a quente e a direita a frio. Deixa eu continuar aqui. A laminação inicial de chapas ocorre a quente, e outra pode ser também feita a frio, né? Dependendo das características do aço e do perfil desejado. A laminação a frio ela é empregada para produzir chapas, tiras com acabamento superficial, tolerâncias dimensionais superiores, se comparadas, por exemplo, com as tiras produzidas por laminação a quente. E uma característica importante, né, a ser obtida é o encruamento. O encruamento resultante da redução da espessura a frio confere maior resistência ao produto final. As chapas de aço laminadas a frio são extraídas a partir de bobinas de aço a quente e decapado. Agora sim, dando sequência, o aço utilizado para a fabricação de chapas. As propriedades necessárias ao aço para fabricar chapas são as seguintes aqui. Capacidade de ser conformada, né? Dobra, calandragem, etc. Que tem muito a ver com a ductibilidade. A soldabilidade, né? Com processos de soldagem padronizados, com MIG, MAG, TIG. O baixo custo, né? É claro que o baixo custo também. E a geometria superficial uniforme. Produtos obtidos através do processo de laminação. Constitui uma série muito importante e necessária na área industrial. E são caracterizados, né, são denominados pela ABNT da seguinte forma: chapa fina, produto plano com espessura situada na faixa de entre 0,30 mm e 6 mm, e essa largura aqui. Chapa grossa, produto plano com essa espessura aqui. E a folha. Assim como nós podemos ver aqui, esses materiais aqui na linha de produção. Também temos a barra chata, né, produto siderúrgico com espessura acima de 5 metros e largura inferior a 300 milímetros, como aqui, né? Nós podemos ver um exemplo aqui nessa foto. Esses outros aqui,
chapa galvanizada, folha de Landes, né, chapa com revestimento de estanho, como nós podemos ver essa imagem à direita aqui, que a partir dela são feitos diversos outros recipientes e etc. de utilização na indústria. Seguindo as normas brasileiras para a padronização das chapas, né? De acordo com a BNT, esses códigos aqui diversos, por exemplo, com essa data aqui, esse primeiro aqui, bobinas e chapas de aço bifásico revestidas com zinco ou liga de zinco-ferro produzido contínuo de dimensão. As especificações, por exemplo, o modo de ensaio, e por aí vai, tratando de diversas chapas de aço carbono e etc. E dando sequência, vamos abordar agora caldeiras e vasos de pressão. O que são as caldeiras, né? Segundo a NR13, a norma regulamentadora, caldeiras a vapor, no seu item 13.1.1, caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à pressão atmosférica, e assim utilizando qualquer fonte de energia e equipamentos similares utilizados nas unidades de processamento de processo. De acordo com a faixa de pressão, deixa eu ver aqui, vou abordar aqui mesmo, de acordo com a faixa de pressão na qual as caldeiras trabalham, né, elas são classificadas em 3 categorias. A categoria A são aquelas cuja pressão operacional é igual ou superior a 1960 kPa. As da categoria C, cuja pressão de operação é igual ou inferior a 588 kPa, tem essa característica aqui, o volume interno igual ao inferior a 100 litros. E as da categoria B, que são todas aquelas que não se enquadram nas duas anteriores. Agora sim, os vasos de pressão. Os vasos de pressão são todos os reservatórios de qualquer tipo, dimensão ou finalidades fundamentais dos processos industriais que contenham fluidos com pressões internas diferentes da pressão atmosférica ou submetido à pressão externa, cumprindo assim a função básica de armazenamento. Essa tabela aqui retirada do livro nos mostra aqui a classificação dos vasos de pressão. Vasos não sujeitos à chama, nós podemos ver aqui, de armazenamento e acumulação, torres de destilação fracionada, nós podemos ver aqui nessa imagem aqui à direita, esfera de armazenamento de gases, como nós podemos ver nessa esfera aqui da Petrobras, e também tem os vasos sujeitos à chama, as caldeiras e fornos. Dando sequência. As caldeiras e os vasos de pressão podem ter essas classificações aqui, que são de acordo com a NR13. Por exemplo, classe A, que são fluidos inflamáveis. Esses fluidos inflamáveis que podem ser, por exemplo, combustíveis com temperatura igual ou superior a 200 graus Celsius, fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 partes por milhão, 20 ppm, o hidrogênio e o acetileno. Também classe B são fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200 graus Celsius. São fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a 20 ppm, por exemplo. Os de classe C são vapores d'água, gases asfixiantes simples ou o ar comprimido. E a classe D é água, outros fluidos que não se enquadram nas classes anteriormente ditas. E com essa temperatura aqui, com temperatura superior a 50 graus Celsius. Então, os elementos de tubulação industrial. É o seguinte, para montagens industriais nas quais é necessário conduzir os gases, os líquidos, é indispensável utilizar conexões especiais para cada tipo de fluido e para cada tipo de pressão de trabalho. Esses componentes escolhidos de forma correta, né,
eles evitam adaptações perigosas e desnecessárias, isso visando uma padronização da utilização e permite assim a substituição segura e sem problemas de novos componentes, quando assim necessário, né? Então, já que eles são padronizados, né, vamos a seguir, vamos abordar os tipos de os tipos de elementos aqui que fazem parte da tubulação. Como nós podemos ver aqui, um exemplo numa planta da Petrobras. São componentes como esse aqui, ó. Essa tabela aqui extraída do livro são os tipos de conexões para tubulações industriais. Cotovelo a 90, 45 graus, por exemplo. Uma luva, conexão de T, luva de redução, união de assento de bronze. Todos esses são utilizados dentro das tubulações industriais. E, é claro, devem seguir umas normas técnicas sobre dimensões, como nós podemos ver aqui também. Ó, a norma aplicável para esses elementos são essas aqui, ó, como apresentando o livro, nos mostra essa tabela aqui, normas aplicáveis aos elementos de tubulação industrial. Por exemplo, rosca para vedação, essa ISO aqui tem na norma ABNT. Tem também para o acoplamento de rosca, outros componentes também, anel de trava de tubo de aço, anel para trava de tubo, sendo esse anel de aço, né? Anel de compressão, anel de vedação. Então, temos essas normas aqui. Então, esse capítulo tratou dos materiais mais utilizados na caldeiraria, o capítulo 5, né? Abordando as propriedades para a seleção do tipo de material para cada peça, né? Para cada trabalho que vai ser realizado, assim como as normas e especificações técnicas que o caldeireiro, que vai trabalhar com isso aí, e outros profissionais devem seguir para fazer seu trabalho corretamente. E com isso, eu agradeço, em nome do grupo também, nós abordamos sobre esse livro aqui, Processos de Caldeiraria. Muito obrigado.